Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. É verdade, somos 2.000 subscritores. Somos oficialmente 2.000 subscritores. Muito obrigado a toda a gente que foi subscrevendo desse lado. Eu pedi até ao final do mês. Chegamos a dia 21. Sim, senhor. Muito obrigado a toda a gente que me subscreve o canal e que apoia todos os vídeos. Hoje eu sei que foi um vídeo que até teve umas views mais ou menos, tendo em conta a média que nós costumamos ter. Muito obrigado a toda a gente que vai subscrevendo o canal. Não é para parar, atenção, malta que não é subscritor. Já chegou aos 2.000, não é preciso. Não. Carregar no botãozinho do subscrever, porque nós estamos a fazer um excelente trabalho. Estamos a falar de hoje. Terça-feira, sim, hoje estou a gravar o vídeo depois dos jogos. São 10h25 quando eu estou a gravar aqui o vídeo. Não consigo gravá-lo mais cedo, que é como eu prefiro, mas seguimos. Persona para marcar nas duas partes 1,63. Não veio o handicap. Aliás, eu até vou fazer diferente. Vou dizer o que é que veio e depois no fim o que é que não veio, porque são dois mercados semelhantes. Veio o Barcelona para marcar nas duas partes 1,63. Veio o gol em ambas as partes, o Leverkusen PSG 1,51. Veio ambas marcam 1,58. Veio o over 2,5 1,55. Veio ambas marcam no Copenhaga Dortmund 1,68. Veio o over 1,5 no Dortmund 1,24. Veio ambas marcam no PSV Nápoles 1,53. Veio a vitória do Inter 1,70. Veio a vitória do City 1,73. Veio o City ao empate ao 1,20. Veio o under 4,5 no Vila Real Manchester City 1.20. Veio 3 cantos do Newcastle HT a 1.70. Veio 3.5 cantos HT no Newcastle Benfica a 1.40. E veio mais 4.5 cantos HT no Newcastle Benfica a 1.87. Não veio dois mercados exatamente iguais com odds iguais. Não veio o handicap 1,5 para o Atlético de Madrid, nem o handicap 1,5 para o Benfica. O jogo do Benfica, principalmente, mas fica marcado por aquele gol muito cedo. Um gol sofrido relativamente cedo pelo Benfica. A equipa do Benfica notou-se na segunda parte. A equipa do Newcastle ganhou 3-0. Podia ter ganho 4, 5, 6-0. Turbine fez uma exibição extraordinária. O Benfica sobreviveu na primeira... Aliás, o Benfica sobreviveu na segunda parte. Na primeira parte tem algumas saídas. Sentiu-se confortável muitas vezes sem bola e conseguiu sair. Luque Bacchio fez uma excelente primeira parte. Podia ter feito gol. A equipa do Benfica podia efetivamente ter feito um gol na primeira parte no jogo, e isso podia mudar aqui um bocadinho o jogo na segunda parte, mas na segunda parte sentiu-se a diferença de intensidade, a diferença de rendimento, a diferença de nível físico, principalmente, sentiu-se muito, e o Benfica acabou por perder super bem. Do lado do Arsenal, Atlético de Madrid foi um jogo bem mais equilibrado, até ao gol de bola parada, como é óbvio, do Arsenal, onde penso que foi o William Saliba fez o Saliba não, o Gabriel Magalhães fez o primeiro golo e depois, a partir daí, a equipa do Atlético de Madrid saiu. Podia ter feito o golo, expôs-se em demasia, depois Gyökeres fez 2 golos e Martinelli fez o segundo, um excelente golo, e acabou também 4-0. Portanto, bem longe desses handicaps. De resto, fizemos um dia extraordinário. No Telegram tivemos fizemos 2 prés, a vitória do City e uma dobra vieram as duas, e depois em live fizemos 7 greens em live e apenas um red, que foi a race 9 do Benfica, onde o Benfica chegou a ter 8 cantos juntamente com o Newcastle, acabou por não ter mais nenhum, e o Newcastle chegou ao 9º e até acho que não fez para aí 11 ou 12 cantos a equipa do Newcastle depois disso. Portanto, excelente dia por aqui. Só antes de falarmos de algo mais, tenham atenção ao mesmo tempo, porque estes dias normalmente é os dias onde a malta vos vende os grupos, vos vende, muitas vezes não é por preço, mas vos partilham os grupos, fazem uma quantidade absurda de posts publicitados, tudo e mais um par de botas de grupos que trabalham somente favoritos, que não percebem um caralho, sinceramente. É andar e favoritos, e hoje qual foi o único favorito que não ganhou? Foi o Nápoles. De resto, City ganhou 1,70, Inter ganhou 1,70, Dortmund ganhou 1,70, Newcastle ganhou 1,50, o Barcelona ganhou 1,20, o Arsenal ganhou 1,30 ou 1,20. Portanto, hoje era difícil. Depois ainda tivemos outro cenário, que é: veio over no Newcastle, veio over no PSG, veio over no Arsenal, veio over no Barcelona, veio over praticamente em todo lado, ganharam os favoritos todos. Portanto, hoje foi mesmo um dia. Eu fiquei contente com o trabalho e gostei do que fiz, do trabalho que fiz, se calhar em detrimento do que eu falei no último sábado, por exemplo, que não gostei tanto. Aliás, no último domingo no Telegram, mas é um dia em que normalmente vos espetam com tudo na cara. Múltiplas dobras, múltiplas live de ganhar, de golos, de jogos que nem sequer se estão a ver, e isso é meio caminho andado para vocês, malta que segue e malta que
faz essas coisas, mesmo que não siga ninguém, para vos começarem a foder. Porque principalmente este dia vocês tiraram muito bom dinheiro à partida, ou grande parte das pessoas, ou muito bom dinheiro, ou tiveram lucro, pelo menos no dia de hoje, mas pode ser o início, entre aspas, do fim. Eu sei que isto parece um bocadinho dramático no fim de um bom dia como o de hoje, mas normalmente, estes dias são complicados no futuro. Vocês, há muitos que estão a ouvir que sabem exatamente o que eu estou a dizer, e muitos que estão a dizer, este gajo é meio burro, se calhar vão perceber um bocadinho mais tarde, mas faz parte, porque eu também já estive desse lado. Portanto, tenham mesmo atenção a essas situações e afastem-se um bocadinho disso e não bajulem muito esse pessoal, porque acreditem, é um bocadinho perigoso. Basta eu abrir o Telegram, eu nem sequer sigo muita gente, mas basta abrir o Telegram, depois de um dia desses eu vejo 30, 40 mensagens nos canais e já sei perfeitamente o que aconteceu. Portanto, é o que é. Portanto, em relação ao que nós falamos no início do vídeo, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, porque isso ajuda-me imenso. Não é por termos chegado aos 2000 que vamos parar. Antes de outra coisa também, mas é que eu costumo. Se querem todos os prognósticos por escrito, como os do dia de ontem e como todos os bons dias das apostas que nós fazemos aqui, Patreon, Tier 1, 2 euros apenas por mês e têm acesso a todos os prognósticos por escrito que falamos no Bom Dia Boas Apostas, praticamente todos os dias, ok? Portanto, isto para vocês terem ali a papinha toda feita, tem os jogos, tem o prognóstico, tem a odd, incrível. Ora bem, parceiros do canal, Bet7 e MyBest, os links estão em aeromigmac.com. Criem conta, Bet7 tem bónus à quarta-feira, portanto aproveitem os bónus, participem nos giveaways do Discord, que também está em aeromigmac.com, entrem no Telegram, que é totalmente gratuito, que também, curiosamente, está onde? Em aeromigmac.pt. Não, estou a brincar, também está em aeromigmac.com, portanto, abram aeromigmac.com e tem lá os links de tudo e mais alguma coisa, menos do OnlyFans. Portanto, para arrancarmos esta quarta-feira, arrancamos com um Mónaco, Tottenham para já. E um disclaimerzinho, eu acho que este dia vai ser um bocadinho mais complexo do que o dia de ontem, mesmo de analisar. Mónaco, Tottenham. Temos o Mónaco a 2.90, Tottenham a 2.37, over 1,19, over 2,62, ambas marcam a 1,49 e temos o golo em ambas as partes a 1.55. Estamos a falar de nono classificado contra 30º. Mónaco, um empate, uma derrota, 3 golos marcados, 6 golos sofridos. A equipa do Tottenham tem 3 golos marcados, 2 golos sofridos em uma vitória e uma derrota. Nos últimos 5 jogos das duas equipas, o Mónaco já não vence há 4 jogos, perdeu 3 para a Liga e empatou contra o Manchester City 2-2. De resto, são 2 empates e mais uma derrota. Do lado do Tottenham também não vence 3 dos últimos 5 jogos. Tottenham Hotspur, por acaso é giro. Wolverhampton Wanderers, Wolves, 2-2 contra o Bodo Glimt na Liga dos Campeões e perdeu contra o Aston Villa por 2-1. A equipa do Tottenham venceu o Villarreal e a equipa do Mónaco venceu a equipa do Mónaco perdeu contra o Clube Rouge fora de portas na Liga dos Campeões. Há aqui um cenário interessante. A equipa do Mónaco nos últimos 10 jogos marcou em 9. Apenas não fez golo contra a equipa do Lille. De resto, vem de 3 empates onde marcou todos os jogos. E marcou 2 golos ao Nice, marcou 2 golos ao Manchester City, fez gol contra o Lorient, mesmo na derrota da Liga dos Campeões contra o Rouge, fez gol também. Portanto, é uma equipa que faz golos com regularidade, que joga contra uma equipa que também, nos últimos 10 jogos, apenas ficou por uma vez sem marcar contra a equipa do Bournemouth a 30 de agosto. Portanto, aqui, sinceramente, não me parece ser uma análise, pelo menos muito difícil. Depois em campo pode-se ver ou não. Gol em ambas as partes 1.55, ambas marcam 1.62 ambas marcam 1.49 e o over 2,5 a 1.62. Não vamos inventar muito, vamos no mercado relativamente possível, na minha opinião. Destas 3 odds, se calhar apenas o over 2,5 e o gol em ambas as partes é que têm um bocadinho mais valor, mas parecem todas as odds perfeitamente passíveis de acontecer. Depois temos em Stamford Bridge um Chelsea Ajax. Estamos a falar de Chelsea 18º contra penúltimo classificado Ajax, com 2 jogos, 2 derrotas. Penúltimo não, último, com o Kairat. O Kairat hoje empatou, fez 1 ponto. Ainda não está aqui os jogos. Pois, ainda não estão aqui os jogos. Portanto, 0 golos marcados, 6 golos sofridos, 2 jogos, 2 derrotas. A equipa do Ajax na Liga dos Campeões perdeu contra Inter por 2-0 e foi goleado fora de portas contra o Marselha por 4-0. A equipa do Ajax já não vence há 3 jogos e nos últimos 10 tem apenas 3 vitórias. NAC Breda em casa, PEC Zwolle em casa e Heracles Almelo em casa. O Chelsea vinha aqui de uma má fase. Em 5 jogos tinha vencido apenas 1, o Lincoln City para a
Carabao Cup, mas já leva 3 vitórias consecutivas. Benfica para a Liga dos Campeões e depois um jogo dificílimo contra a equipa do Liverpool por 2-1 e Nottingham Forest por 3-0. Não tão bem jogada a primeira parte, mas uma excelente segunda parte da equipa do Chelsea. A nível de odds temos um Chelsea a 1.25, Ajax a 9.50. Uma curiosidade em relação ao Ajax. Eu gostava de saber porque é que a maioria das pessoas na equipa diz Ajax, mas depois no limpa-vidros diz Ajax. Fica só este. Over 2,5 1.36, over 3,5 1.91, gol em ambas as partes, ambas marcam 1.75 e temos o gol em ambas as partes 1.35. Portanto, Chelsea claramente favorito, odds dos overs totalmente esmagadas, e eu sou mesmo obrigado, está aqui mesmo alguém a obrigar, não estou a falar a sério, de vos falar dos unders. Vou-vos falar apenas de uma linha de under, do under 4,5 1.36, e se olharmos aqui para os últimos jogos das duas equipas, o under 4,5 no lado dos jogos do Chelsea apenas não vinha por uma vez contra a equipa do West Ham 5-1, e do lado do Ajax não vinha também apenas uma vez no empate a 3 contra o Sparta de Roterdão. De resto, o under 4,5 viria todos os 9 dos últimos 10 jogos das duas equipas, e parece-me, obviamente, que isto pode ser um jogo para golos. Não escondo isso, obviamente, mas acho que o mercado está a precificar demasiado baixo os overs aqui. Estamos a falar de um Chelsea que... Para já estamos numa altura da temporada em que já começa a haver gestão. É verdade que a equipa do Ajax tem de pontuar, é verdade, a equipa do Ajax tem 0 pontos, tem que fazer pontos aqui, mas a equipa do Chelsea, uma vitória do Chelsea, mete o Chelsea mais ou menos confortável, faz 7 pontos, fica super... faz 7 pontos, não, faz 6 pontos, tem uma derrota, exatamente, faz 6 pontos, fica mais ou menos tranquilo, 2 vitórias em 3 jogos, está nice. Portanto, a vitória do Chelsea é 1.25, parece um modo normal também, mas... A under 4,5 1.36 de tudo, se calhar é a melhor odd. Temos um Chelsea para marcar nas duas partes 1.66. Não é a cena que eu gosto mais. Temos um Chelsea a vencer a primeira parte 1.61. Portanto, aqui eu não duvido que o Chelsea possa vencer o jogo. O Chelsea até conseguiu fazer alguma rotação contra a equipa do Nottingham Forest, se calhar um bocadinho a pensar neste jogo e mesmo na questão física dos jogadores. Portanto, eu vou falar na vitória do Chelsea a 1.25, mas eu acho que é um modo perfeitamente justo. É só para vos dizer que eu acho mesmo, ou penso mesmo, que a equipa do Chelsea não escorrega nesta quarta-feira. Tenho essa ideia, obviamente depois pode acontecer alguma coisa, mas para este jogo basicamente vitória do Chelsea é 1.25, under 4,5 1.36 e sinceramente não inventava muito mais. Depois temos um Frankfurt-Liverpool e temos novamente um Liverpool com modo 1.56 fora de portas na Liga dos Campeões. Aqui começa a entrar um bocadinho a psicologia invertida o Liverpool tem que começar a ganhar um jogo. Porque o Liverpool neste momento leva 4 derrotas seguidas. Palace, Galatasaray, Chelsea e United na última jornada. 3 jogos fora, mas o último já foi dentro de portas. Do lado do Frankfurt, é verdade que também vem de 3 jogos seguidos sem vencer, mas estamos a falar Freiburg que fez 2 golos, depois perdeu em casa, mas contra o Bayern de Munique, é uma equipa neste momento diferente da equipa do Liverpool, e foi goleado na Liga dos Campeões, e acho que é principalmente aqui que está a odd do Liverpool por 5-1 contra a equipa do Atlético de Madrid. De resto, estamos a falar de uma equipa que faz 2 golos contra o Freiburg, não marca contra o Bayern, até teve ali uma outra oportunidade. Faz um gol contra o Atlético de Madrid, 6 golos contra o Mönchengladbach, 3 golos contra o Union Berlin. Se olharmos mais para trás, 5 golos contra a equipa do Galatasaray. Portanto, nos últimos 10 jogos, a equipa do Frankfurt apenas não fez gol por uma vez. Joga em casa contra um Liverpool que vem de 4 derrotas seguidas com modo 1.56. Pá, para mim, não faz sentido. E vou ser obrigado a falar exatamente do mesmo mercado que nos fodeu na passada terça-feira. Portanto, handicap mais de 1,5 para o Frankfurt a 1.59. Temos os overs super baixos também, over 2,5 1.33, over 3,5 1.81, mas aqui eu teria um bocadinho de atenção mesmo a trabalhar os overs, porque aqui sim o jogo pode descambar muito rápido. O jogo do Liverpool contra o Manchester United partiu-se imenso e muito rápido. O jogo contra o Chelsea exatamente igual. E a equipa do Frankfurt é um kamikaze constante em todos os jogos. Champions League, Premier League, completamente uma equipa kamikaze. Portanto, aqui teria mesmo um bocadinho de atenção. Portanto, eu até vos vou falar do gol em ambas as partes 1.35, exatamente a mesma atuada do Chelsea. Para mim é um modo perfeitamente justa, ok? Mas eu acho super, super passível de acontecer. Depois na Alemanha temos um super favorito, ou digamos o único super máximo favorito para esta quarta-feira, ou pelo menos os jogos que estamos aqui a falar. Temos um Bayern 1.18, Clube Rouge 15, over 2,5 1.28, over 3,5 1.67.
Portanto, estamos a atingir mínimos históricos. Ambas marcam a 1.68, portanto o mercado até acha que a equipa do Bruges tem possibilidade de fazer golo. Golo em ambas as partes a 1.29. Bayern para marcar nas duas partes a 1.48. Eu não desgosto. Mas o que eu gosto mais aqui do jogo, e eu até acho que é uma boa oportunidade do dia, é o Bayern de Munique para vencer as duas partes a 2.93. 2.093. Temos um Bayern de Munique em primeiro lugar, 2 jogos, 2 vitórias, 8 golos marcados, 2 golos sofridos. A equipa do Bruges até começou bem com uma vitória frente ao Mónaco, mas depois perdeu contra a equipa da Atalanta por 2-1 fora de portas. Tem 5 golos marcados, 3 golos sofridos. O Bruges, até agora, 2 jogos também, está a fazer uma boa Liga dos Campeões. Mas nós temos que olhar aqui para o Bayern de Munique. Temos que olhar para o Bayern de Munique. 10 jogos, 10 vitórias. É verdade que é uma equipa que sofre golos, mas venceu as duas partes contra o Leipzig, contra o Hamburgo, contra o Chelsea, contra o Hoffenheim, contra o Bremen, contra o Pafos, contra o Frankfurt e contra o Dortmund. Aliás, contra o Dortmund ficou 1 na segunda parte, exatamente. Portanto, estamos a falar de uma equipa que faz golos com muita, muita fartura. Estamos a falar em casa do Bayern de Munique. Estamos a falar do Bruges. Arrancou bem a Liga dos Campeões, é um facto, mas não pode chegar nem perto desta equipa do Bayern de Munique. Estamos a falar numa altura em que o Harry Kane está a fazer muitos golos. Estamos a falar numa altura em que o Bayern de Munique está numa fase que já não estava há muito tempo. Uma fase tão vitoriosa e tão goleadora como tem sido nestes últimos anos, nesta última temporada. Portanto, aqui, 2 mercados apenas. Bayern de Munique para marcar nas duas partes 1.48 e, para mim, uma boa oportunidade para amanhã. O Bayern de Munique para vencer as duas partes a 2.0. Ok? Beber um bocadinho de água. Aproveitem para ir a erumbigmac.com enquanto eu bebo água. Até vou demorar mais tempo. Portanto, no próximo jogo temos um Real Madrid-Juventus. Se calhar o grande jogo aqui em cartaz desta quarta-feira Liga dos Campeões. Temos o Real Madrid a 1.45, Juventus a 6.30. Over 1,5 16, over 2,5 57. Ambas marcam 70 e o gol em ambas as partes a 1.51. Estamos a falar de segundo classificado. Para já, aqui não estou a contar os jogos de hoje, portanto, numa terceira jornada era o segundo classificado com 2 jogos, 2 vitórias, 7 golos marcados, 1 gol sofrido. Equipa da Juve, 2 jogos, 2 empates, 6 golos marcados, 6 golos sofridos. Portanto, o Thanos estaria orgulhoso. A equipa do Real Madrid nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota. Perdeu contra a equipa do Atlético de Madrid por 5-2 e leva 9 vitórias seguidas. É engraçado porque é o único jogo, se calhar, com uma dificuldade bem acrescida, perdeu. De resto, a equipa do Real Madrid, mesmo nessa derrota, faz 10 jogos em que faz golo. A equipa da Juventus até arrancou o campeonato de uma forma interessante. Venceu o Parma por 2-0, venceu o Génova por 1-0 e venceu o Inter por 4-3. E depois tem aquele jogo de malucos no empate a 4 bolas contra o Dortmund, que nós estávamos no golo em ambas as partes, 0-0 HT, 8 golos na segunda parte, mas isso são outros 500. Mas depois disso leva 4 empates e uma derrota. Empatou contra Hellas Verona fora de portas, empatou contra a Atalanta em casa, empatou contra o Villarreal fora, empatou contra o Milan em casa e foi perder ao Como por 2-0 este passado fim de semana. Fica um bocadinho difícil de precificar aqui. Porquê? Em condições normais eu não gostava desta odd do Real Madrid 1.45. Em condições anormais eu continuo sem gostar desta odd do Real Madrid 1.45, mas eu não consigo dizer se ela tem ou não valor, porque estamos a falar de um Real Madrid que não me convence sinceramente. Eu sei, o Real Madrid tem 9 vitórias, tem apenas uma derrota, mas não faz um bom jogo contra o Getafe, tem uma expulsão que para mim é completamente ridícula para o Getafe, que muda o jogo todo. O Real Madrid faz um gol logo no lance a seguir, onde há um buraco gigante do Getafe, sem ainda se equilibrar. Um bom gol do Mbappé. E contra o Villarreal, já não me lembro quando é que foi esta expulsão do Villarreal. A expulsão do Villarreal já foi com 2-0. Pronto, aliás foi com 2-1. Portanto, também facilitou aqui um bocadinho. Depois contra o Kairat, o Real Madrid acaba por não fazer uma boa primeira parte, mas é um resultado super natural. Jogo difícil, levou nas trombas. O Levante fez um gol contra o Real Madrid, venceu 2-0 o Espanhol em casa, normal. Venceu o Marselha em casa, num jogo muito difícil para o Real Madrid. Portanto, é verdade, o Real Madrid está em primeiro na La Liga, está praticamente em primeiro na Liga dos Campeões, e é estranho eu dizer, não confio no Real Madrid para um modo 1.45. Por outro lado, eu também não confio nas Juventus para irmos num handicap a favor das Juventus. É verdade que a Juve tem muitos empates, ou seja, o handicap bateria aqui na boa. Perdeu o último jogo contra o Como e eu odiei o jogo das Juventus, principalmente na segunda parte. A Juventus faz um jogo muito fraquinho, portanto deixa-me mesmo com muitas dúvidas para o jogo de amanhã.
Eu acho que os overs estão aqui muito, muito cotados, muito para os jogos da Liga dos Campeões. Estamos a falar de uma Juventus que tem 12 golos em média, 12 golos em todos os golos marcados e golos feridos em 2 jogos, e a equipa do Real Madrid tem 8, portanto são médias altas. No entanto, aqui as únicas coisas que eu vos consigo falar é mesmo do under 4,5 a 1.22 e o under 3,5 a 1.56. É verdade que a equipa do Real Madrid tem aqui vitórias cumpridas, mas a equipa dos Juventus também tem que dar aqui uma pausazinha a estes resultados. Vai ser uma equipa pragmática também, porque um terceiro empate, tendo em conta que é contra o Real Madrid, acaba por não ser um resultado horrível. Portanto, tenho algumas dúvidas que a equipa da Juventus se possa expor muito. E a equipa do Real Madrid também é uma equipa que cria oportunidades, é uma equipa que faz golos com facilidade, mas não é assim tanto para termos odds de over 2,5 1,57 num jogo deste ano, pelo menos na minha opinião. Portanto, aqui under 3,5 1,56, under 4,5 1,22. Depois, agora sim, o jogo grande, temos um Sporting Marselha. Sporting que vive uma fase estranha. Eu vou dizer estranha porque está em todas as competições, mas teve algumas dificuldades para vencer o Passos Ferreira. Empatou contra o Braga num jogo que não devia ter feito, não devia, obviamente, ter empatado, porque é um jogo muito estranho. Porque a equipa do Sporting entrou bem na primeira parte, depois fez golo, a equipa do Braga respondeu bem, não fez golo, depois numa segunda parte completamente sonolenta o Braga acaba de fazer um golo de penalti. Faz um excelente jogo em Nápoles, mas perde o jogo com alguma rotação da equipa e vem daquele jogo também meio estranho contra o Estoril, semelhante ao jogo do Braga, mas aí o Estoril também não conseguiu criar nada. Defronta uma equipa do Marselha que nos últimos 10 jogos tem apenas 3 derrotas, vem de 5 vitórias seguidas. E atenção, venceu o PSG, venceu o Strasbourg fora de portas, o Strasbourg que empatou contra o PSG, disputou 4 batetes no Ajax, 3-0 ao Metz fora de portas e 6-2 ao Le Havre. É verdade que o Le Havre estava a ganhar 1-0 e ficou com menos 1 e penalti no mesmo lance, mas são 6 golos marcados. São duas equipas que têm uma vitória, uma derrota na Liga dos Campeões. A equipa do Marselha venceu a equipa do Ajax por 4-0 e perdeu o tal jogo contra o Real Madrid por 2-1. A equipa do Sporting venceu a equipa do Kairat por 4-1 e perdeu o tal jogo em Itália com o Nápoles por 2-1. Temos um Sporting a 2-16 a jogar em casa, Marselha a 3-19, over 1,5 16, over 2,5 61, ambas marcam 1.50. Eu aqui tenho que ser o mais honesto possível. O Sporting é obrigado a vencer este jogo. Se o Sporting quiser passar e não depender de ter que vencer um jogo contra o Bayern de Munique, por exemplo, a equipa do Sporting tem que vencer este jogo. Vocês dizem assim, mas isto é um jogo muito complicado. Eu sei, mas estamos a falar da Liga dos Campeões. Agora, mercadamente falando, para mim, o que tem mais valor aqui é mesmo exatamente o contrário. É o X2 do Marselha. O Sporting joga em casa, vai estar casa cheia. Há aqui um pormenor que também pode ser interessante. O Sporting jogou 120 minutos no passado domingo contra a equipa do Passos Ferreira, num jogo em que se calhar não se estava a contar jogar 120 minutos e a um rendimento tão alto, ou a um rendimento mais ou menos, a uma intensidade tão alta, porque o Sporting muito possivelmente esperava, o que era mais ou menos normal, ter um jogo tranquilo contra a equipa do Passos Ferreira, que acabou por não acontecer. Portanto, aqui o X2 do Marselha é 1.67, eu gosto imenso. Estou obrigado a gostar. Se vocês quiserem um modo um bocadinho mais alto, já vamos falar um bocadinho sobre isso, é o X2 mais 1,5 golos, ou seja, o Marselha para não perder e haver pelo menos 2 golos no jogo. Está em BetBuilder na Bet7 a 1.89. Outro mercado que eu gosto, ainda assim, é do ambas marcam. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos do Sporting, o Sporting marcou em todos. Mesmo nas derrotas e no empate que teve, marcou contra o Porto, onde perdeu, marcou contra o Nápoles, onde perdeu, e marcou contra o Braga, onde empatou. Portanto, aqui o Sporting cria oportunidades e o Sporting, jogando em casa, é muito possível que possa fazer aqui gols. E do lado do Marselha, no lado do Marselha, nos últimos jogos sofreu 2 gols contra o Le Havre, não sofreu contra o Metz nem contra o Ajax, é um facto. Sofreu contra o Strasbourg, não sofreu contra o PSG, sofreu 2 gols contra o Real Madrid, sofreu contra o Lyon fora de portas também, sofreu em casa com o Paris FC e sofreu na derrota com o Rennes também no início do campeonato. Portanto, aqui, sinceramente, olhando aqui para o que nós podemos ter, eu gosto de 3 mercados específicos. Gol em ambas as partes 1.56, ambas marcam 1.50 e o X2 do Marselha a 1.67. Um empate a 3.62, sinceramente, eu não desgosto. Não seria um incrível resultado para o Sporting, mas também não deitava o Sporting completamente abaixo na Liga dos Campeões. 4 pontos em 3 jornadas
ainda poderia dar. Obviamente que depois tens de ganhar em Bilbao, tens que fazer pontos se calhar na Juve, vais ter que fazer, mas isso faz parte da Liga dos Campeões, é o que é. E para a equipa do Marselha também não era horrível, faz 4 pontos também, num jogo fora de portas, ainda tem aqui 5 jogos para poder fazer alguma coisa. Portanto, para este jogo, Sporting Marselha X2 para o Marselha, a Marselha para não perder, ambas marcam 1.50 e o gol em ambas as partes é 1.56. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até ao fim. Já sabem, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso, imenso a crescer. Links estão todos em aeromigmac.com. Telegram de Borla, Discord, comunidade Discord, onde fazemos lá giveaways, saem algumas apostas também lá. Temos também a plataforma roxa, que vamos estar em live stream amanhã a partir das 8 horas à partida. Temos também a Patreon para terem lá todos os prognósticos por escrito, tudo direitinho. E já sabem, tenham muita, mas muita atenção esta quarta e depois na quinta-feira, que a Liga Europa então tem tendências a ser muito, mas muito complexa. Maltinha, muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado. Vocês são incríveis, já somos 2000, mas vamos lá crescer. Vamos lá tentar chegar aos 2100 subscritos até o final do mês de outubro, maltinha. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado. Espero que tenha sido uma terça-feira extraordinária para vocês, como foi para mim. E que quarta-feira seja um bom dia, com boas apostas.